Nós vamos ilustrar o método L-Shaped com o exemplo que está colocado aqui nesse slide. Esse exemplo vem do livro-texto e, diferentemente do que o livro-texto faz, nós vamos apresentar os cortes desagregados e, então, posteriormente, agregar os cortes de otimalidade. Então, em que consiste esse exemplo? É um problema de programação linear em 2 estágios. Nós temos 2 cenários associados às variáveis incertas. Quais são os dados incertos desse problema? São as entradas D1 e D2, que limitam superiormente as variáveis de segundo estágio, y, e os valores dos custos na função objetivo das variáveis de segundo estágio. Então, o meu vetor de variáveis aleatórias, o meu vetor xi, ele é dado por esse conjunto de entradas aqui. E nós temos 2 cenários. O primeiro cenário tem probabilidade de 0,4 e o segundo cenário de 0,6. Associado a cada um desses cenários, nós temos uma possível realização relativa ao cenário 1 e a realização associada ao cenário 2. Com isso, a matriz, o sistema de restrições lineares que acopla as variáveis de primeiro e segundo estágio fica assim, ela é isso, né? TKx mais WYK igual HK. Essa matriz TK, ela é a mesma para cada um dos cenários, né? Então, T1 igual a T2, que é essa matriz aqui, menos 60 e menos 80, né? Porque aqui nós estamos representando assim, menor ou igual a HK, né? Nessa representação. A matriz W, que multiplica o vetor de variáveis de segundo estágio, está aqui, né? A primeira parcela dela, relativa às 2 primeiras linhas, e a segunda, e a terceira e a quarta linha é uma matriz de identidade, né? Relativa a essa restrição e a essa restrição. E a matriz T1 e T2, só complementando, né? Eu mencionei essas 2 entradas da matriz T, né? T1 e T2, e não mencionei as demais, simplesmente porque nas demais restrições nós não temos entrada correspondente para a variável x, é uma variável pura, né? É uma restrição pura de segundo estágio. Então, considerando essas realizações, nós temos H1 e H2, sendo que H1 é 0 aqui, D1 e D2, né? E D1 e D2 para esse caso, para o primeiro caso, 500 e 100, tá aqui. E 300 e 300 para H2, porque D1 e D2 na segunda realização é 300 e 300. E os custos, por sua vez, estão representados aqui, o vetor de custos associados a primeiro estágio, primeiro cenário, e o vetor de custos associados ao segundo cenário, né? Aqui eu estou usando a notação de chapelar para poder diferenciar Q1 chapéu desse Q1 e desse Q2 de Q2 chapéu. Simplesmente por isso. Bom, o primeiro problema de Benders relaxado, ele envolve então a função objetivo com as variáveis de primeiro estágio, 100x1 mais 100x2, e uma variável θ1 e θ2 para representar a aproximação da função recurso para cada um dos 2 cenários, cenário 1 e cenário 2. E, exclusivamente, no momento, as restrições envolvendo as variáveis x de primeiro estágio. Nós não inserimos nenhum corte de otimalidade ainda, portanto, não há nada que impeça nesse modelo das variáveis θ1 e θ2 decrescerem ilimitadamente. Então, a solução ótima para esse problema, a função objetivo ótima dele, é menos infinito, uma vez que essas variáveis θ vão para menos infinito, e a gente pode atribuir um valor qualquer aqui finito para o vetor x. Então, nós estamos assumindo aqui que a solução x encontrada o x barra, que é o limite inferior dessa e dessa restrição.
x1 barra igual a 40, x2 barra igual a 40. O que nós vamos fazer agora é usar essa solução x barra e esse vetor θ para tentar encontrar cortes de otimalidade violados por esse par de soluções entregues pelo mestre relaxado. Bom, o que nós vamos fazer então? Vamos resolver um subproblema de Benders ou um subproblema para cada um dos cenários. O primeiro está indicado aqui. Ó. Quais são os dados de entrada para a resolução do subproblema? É a solução de primeiro estágio e esse valor que o mestre relaxado apresentou para a aproximação θ das funções recurso. Então, qual é o problema, o subproblema que precisa ser resolvido, o problema de programação linear que precisa ser resolvido? É exatamente o problema que sobra, né, como nós vimos, quando nós fixamos x barra para um problema, para uma determinada escolha de x barra. Então, o problema que resta resolver é o problema de minimizar, né, para o cenário 1, a probabilidade 1 vezes o vetor Q1 transposto y1. Esse Q1 aqui é o Q1 chapéu. E o que sobra de restrições aqui, né, é o W. YK, no caso, a gente está colocando a restrição de desigualdade, HK menos TK x barra. Isso aqui, claro, indexado para o cenário 1, né? Então, vamos representar aqui para não deixar dúvida. Isso aqui é o cenário 1 que a gente está tratando. Então, nós estamos substituindo o K pelo seu valor particular K1. Né? Então, esse é o problema. Onde que há diferenças aqui? Ó. O que é esse 2.400? Bom, 2.400 é o 40 vezes 60 e o 1.600 é o 80 vezes 20. Perdão, 20 vezes 80, né, para manter a coerência. 20 vezes 80, sendo que isso aqui é esse vetor, x barra. Né? E y1 e y2 serão limitados por 500 e 100, por quê? Porque nós estamos representando o primeiro dos cenários. Então, esse problema, nós tentamos resolver esse problema de programação linear. Então, esse é o problema de separação na versão primal. Né? Então, esse é o problema de separação associado ao cenário 1 na sua variante primal, formulado nas variáveis y. Qual é a solução desse problema? Bom, esse subproblema foi resolvido a otimalidade e nós concluímos que ele é finito. A solução ótima desse problema ocorre nesse vetor de soluções y. O valor da função objetivo ótima é esse valor. E o vetor de variáveis duais associados a essa solução ótima é essa quantidade aqui, ó, esse vetor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos formular um corte de otimalidade para esse subproblema. Qual que é a estrutura desse corte de otimalidade? Ele está apresentado aqui, eu vou mostrar de onde, fazer as continhas aqui para mostrar de onde que ele veio. Né? Pelo menos no primeiro caso nós vamos fazer aqui. Ó. Então, qual que é o corte? Qual que é o corte que nós vimos? O corte é θ K mais πk transposto TK x maior ou igual a πk transposto HK. Claro que nós estamos particularizando isso aqui para o cenário 1. Então, nós estamos com estes nomes aqui, né, dados para o nosso problema para K igual a 1. Então, quem é a matriz T1? Né? O vetor π é 0,4, que é a probabilidade, vezes 0, menos 3, 0 e 13, vezes a matriz T1. Quem que é a matriz T1? Vou colocar ela mais para cá. Matriz T1. Menos 60, menos 80 na diagonal e 0 embaixo.
0, 0, 0, 0. Então, o produto desta linha por esse vetor dá 0 vezes 60, 3 vezes 0, 0 vezes 0, 3 vezes 0. Então, o resultado, isso aqui vezes x, né? Então, este bloco aqui, ó, que está representando o produto de π por t por x, o resultado dele é 0x1 mais alguma coisa x2. 0 vezes 0, menos 3 vezes 80, 240, vezes 0,4. Então, 0,4 vezes menos 3 vezes 80, 240. x2. O resto é 0. 0 vezes 0, 3 vezes 0. x2. Então, isso aqui dá 96x2. E a parcela referente ao termo independente é esse vetor aqui, ó. Quem que é o H1? 0, 0, 500 e 100. Então, 0, 0, 0 vezes 500 e 13 vezes 100. Então, isso aqui é 0,4 vezes 13, menos 13, né? É menos 13 aqui, o vetor é menos 13. Menos 13 vezes 100. Essa quantidade aqui dá menos 520, passando para o lado de cá, 520. Então, esse é o corte de bendas de otimalidade desagregado. Como no nosso mestre nós ainda estamos mantendo as variáveis θ desagregadas, a gente já sabe que esse corte foi violado, né? θ1 é menos infinito, isso aí não pode ser satisfeito. Esse corte está violado. O que nós vamos fazer? Vamos gerar o corte, tentar produzir um corte de otimalidade para o segundo estágio e então agregar os dois, seguindo a abordagem do livro inicial de introduzir cortes agregados no mestre para resolução via método L-shaped. Então, nós procedemos da mesma forma, sendo que agora nós estamos tratando o cenário 2. Nós vamos usar os dados do cenário 2 para formular o problema de separação primal relativo ao cenário 2. Por que primal? Porque nós estamos atacando e resolvendo o problema que sobra quando eu fixei a variável x naquela que o mestre relaxado nos propõe e não no dual deste problema aqui, né? O dual usado para formular o corte. A variável do dual é formulado para formular o corte, seja de otimalidade ou de viabilidade. Então, de novo, né, nós temos o mesmo conjunto de restrições, essas duas primeiras são idênticas, né? E y1 menor ou igual a 300, y2 menor ou igual a 300. Esse subproblema, esse segundo subproblema, também foi resolvido a otimalidade e ele admite ótimo finito com este valor aqui da função objetivo, ótima. E com este valor de vetor de variáveis duais associados à solução ótima do dual desse problema aqui, né? Então, com este vetor, nós vamos formular um novo corte de otimalidade. Com esse vetor, estou falando com esse vetor aqui de variáveis duais, nós vamos formular um novo corte de otimalidade relativo a esse cenário. Então, qual que é a estrutura do corte? θ2 mais π2 transposto T2x maior ou igual, vou colocar o π primeiro, π2, aqui π2 barra, né? P2 barra, transposto H2. Quem é θ2? Bom, θ2 eu vou manter aqui, eu não tenho uma atribuição para ele, mais 0,6 menos 2,32 menos 1,76, 0 e 0, vezes a matriz T2, que é menos 60, 0, 0, menos 80
e zeros. Então, o que é isso daqui? Né? Bom, isso aqui vezes x, né? Está incompleto aqui. Vezes x mais esse mesmo vetor, né? Esse mesmo vetor aqui vezes o h. Então, vou deixar indicado aqui vezes o h2, que é 0, 0, 300 e 300. Pronto. Então, esse vetor x aqui é x1, x2, né? Assim que nós lemos esse sisteminha aqui. Então, vamos lá. Esta linha por esta coluna dá 0,6 vezes 2,32 vezes menos 60 x1 mais esta linha por essa coluna vai dar... Bom, todos os outros elementos na primeira coluna foram zero, né? Por isso que eu abreviei. Menos 1,76 vezes 80. 0,6 vezes menos 1,76 vezes menos 80. E depois 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Então, isso aqui x2. Então, essa quantidade aqui, ó, fazendo a continha aqui, ó, nós chegamos a esse coeficiente para x1. E essa continha aqui, nós chegamos a esse coeficiente para x2. E esse vetor aqui vezes esse vetor aqui, a gente pode ver que eles são ortogonais. Né? Menos 2 vezes 0, menos 1,76 vezes 0, 0 vezes 300, 0 vezes 300, então dá 0. Então, essa quantidade aqui, ó, essa parcela aqui, é 0. Por isso que nós temos 0 aqui. Então, nesse primeiro exemplo, nós reproduzimos essas contas, né? E obtivemos dois cortes de otimalidade para cada um dos subproblemas. Bom, o que a gente observa até agora? Bom, essa solução x barra que o mestre nos propôs é uma solução que gerou dois vetores relativos a cada um dos estágios, estágio 1 e estágio 2, que foram viáveis. Então, o que a gente deduz aqui? X barra mais esse vetor y barra mais esse vetor y2 barra, sendo que esses aqui, na verdade, são um y1 desse x barra, né? E um y2 desse x barra, é uma solução viável para o problema estocástico. Por quê? Porque o subproblema PSP K, para K igual a 1 e 2, pode emitir o ótimo finito, ele é viável. Qual que é a moral disso aqui? É que se eu considerar agora a função objetivo do problema estocástico avaliada para essa solução composta aqui pela parte de primeiro estágio e pela consequente decisão ótima de segundo estágio, nós temos um limite superior válido para o valor de ARP. Então, no nosso algoritmo de L-shaped, a gente começa com o limite superior sendo mais infinito, porque é o melhor que a gente pode dizer naquele momento, e agora a gente tem condição de atualizar esse limite mais infinito para uma quantidade finita, dado por essa soma aqui, ó, da parcela do custo relativa ao primeiro estágio, mais essa decisão ótima de segundo estágio relativa a essa de primeiro estágio. Então, quem é esse custo? Bom, o vetor C é 100 e 150, que foi aplicado no vetor x barra 40, 20. Então, isso daqui é 4.000 mais 3.000, isso aqui é 7.000, essa parcela é 7.000, que está aqui. A parcela relativo à decisão ótima do primeiro cenário está indicado aqui, ó.
É o valor ótimo do problema de separação primal, menos 2,440. Isso aqui é menos 2,440. E a parcela relativa a segundo estágio, decisão ótima de segundo estágio, que está aqui indicada, né? Que é o valor ótimo desse subproblema primal relativo ao segundo estágio, menos 5.030,4. Vezes... Não, aqui já está multiplicado, né? Por 0,6. Então, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade aqui está me dando esse limite, superior para o valor de RP. Então o RP agora ele foi atualizado para menos 410 e não mais infinito, né? Essa soma aqui, todos esses termos agora me dão um limite superior para o problema. Bom, e do ponto de vista dual, né, o meu RP então, ele foi atualizado com essa quantidade aqui, porém ele é maior ou igual ao valor que o mestre relaxado me deu como função objetivo. Porém, como eu não tinha nenhum corte de otimalidade e o θ estava não tinha nada que segurasse o θ, ele por enquanto, nossa informação para limitar inferiormente o RP, ela é irrelevante ainda, ela não informa nada, né? O RP é maior ou igual a menos infinito. Então, o que vai ser introduzido no nosso novo mestre de Bendas agora, é uma versão agregada dos dois cortes que nós produzimos. Agregada em que sentido? Nós geramos um corte θ1 envolvendo θ1 e envolvendo θ2. Qual foi o primeiro deles? θ1 mais 96, x2 mais 520. Maior ou igual a menos 520. E o segundo, que está aqui, ó, θ2 mais 83,52. x1 mais alguma coisa em x2, que é 84,48. Maior ou igual a zero. Somando esses dois aqui, nós temos θ1 mais θ2 mais 96 mais 96 mais 84,48x2. Então essa quantidade, essa soma aqui dá 180,48x2 mais o próprio 83,52x1 maior ou igual a zero. Então esse é o corte agregado. Nós somamos cada um dos cortes de otimalidade, cada uma das desigualdades de Bendas que nós obtivemos anteriormente, formulamos uma só, né? E como nós agregamos esses cortes, essa soma de tetas vira uma variável θ soma, né? Soma deles. Então o corte, na verdade, fica escrito assim, ó. Corte agregado é simplesmente a soma dos dois. Esse corte é violado porque isso aqui é menos infinito, isso aqui é 40, isso aqui é 20, claramente é violado, né? Então, nós introduzimos esse corte no novo mestre de Bendas relaxado, que está aqui identificado, né? Esse corte então foi trazido para cá, e nós resolvemos esse problema, obtendo a solução de primeiro estágio ótimo relativo agora a esse sistema, com 40 e 80 para x barra. E agora o θ barra, né, esse valor ótimo relativo à soma dos θs, né, nós não estamos mais trabalhando agora com a versão desagregada do problema. Estou seguindo o exemplo do livro.
E o θ barra, nesse caso, a soma do θ1 e do θ2, né, que nós deduzimos anteriormente, está essa quantidade aqui. E o valor ótimo desse problema de Benders relaxado é essa cota aqui. Ó. Então, nesse momento, a gente já consegue atualizar o limite inferior para o RP. A gente sabia que ele era maior ou igual a menos infinito, por óbvio, só que agora a gente pode atualizar esse limite inferior trivial que a gente tinha pelo mínimo entre ele, menos infinito, e menos 2299.2. Então, a gente sabe que o RP agora ele está entre essa quantidade e o menos 410 que a gente acabou de calcular como limitante superior para o problema. Da mesma forma, nós vamos proceder resolvendo agora para essa solução, para a segunda solução que o Benders nos oferece, o Benders relaxado nos oferece, o mestre de Benders nos oferece, nós vamos resolver dois problemas de separação associados a cada um dos dois cenários disponíveis. Então, formulamos o primeiro, variação primal dele, com essa solução de segundo estágio relativa a esse cenário. E com essa função objetivo ótima, né, relativa a essa decisão. O vetor de variáveis duais, que vai ser utilizado para a gente tentar produzir cortes, é esse vetor π1, que está indicado aqui. A mesma coisa nós procedemos para o cenário 2. Né? Mesma solução de primeiro estágio, mesmo θ, e formulamos o problema agora envolvendo as variáveis e os dados relativo ao segundo estágio do nosso problema, né? segundo cenário do problema. Quem é a solução ótima desse problema? Novamente, os dois casos foram finitos, né? Então chamar atenção para isso, para que tanto nessa segunda iteração nossa, nessa segundo RBMP, contando o número desses problemas que a gente conta o número de iterações do algoritmo, nós obtivemos 1 e PSP2 finitos, né? Com ótimos finitos. Nesse caso, para esse segundo problema, o valor da função objetivo ótimo está aqui indicado e o vetor de variáveis duais também está aqui indicado. Então, agora apenas uma repetição do que nós vimos na primeira iteração, né, na produção dos cortes, com multiplicadores diferentes e parâmetros diferentes para x barra e θ barra para a gente comparar e produzir o corte. Então, fazendo exatamente o que nós fizemos até o momento, né, produzindo cortes desagregados, que foram os que eu deduzi, para o primeiro estágio. Então, esse corte aqui foi produzido com qual multiplicador? Com esse multiplicador aqui e com os dados relativos ao primeiro cenário. Né? Então, isso aqui é θ1 mais π1 barra transposto T1x maior ou igual a π1 transposto H1, com esse vetor de π1, que veio de PS P1 e este segundo corte aqui foi obtido por meio deste multiplicador da seguinte forma, mais π2 transposto T2x maior ou igual a π2 transposto H2, tudo com barra aqui, ele é com barra porque ele é um dado particular. Né? Fazendo essa soma, então, agora, ó, θ1 mais θ2 vira θ. Esses dois termos aqui são agregados aqui e essa soma vira isso. Esse corte é violado? Bom, o que o mestre nos informou como valor de θ barra? Bom, ele nos disse que θ barra vale essa quantidade aqui, ó. E x1 é 40. Então, fazendo essa substituição aqui, ó, nós verificamos que o lado esquerdo da desigualdade é essa quantidade que não é maior ou igual a menos 1584, é menor que 1584. Então,
essa quantidade essa desigualdade é violada. E nós então encontramos um novo corte de otimalidade violado pela solução do mestre, e ele vai ser inserido, né, em um novo mestre restrito que vai ser reotimizado. Porém, mais uma vez, como vai acontecer para todas as iterações para esse caso, o que nós temos aqui para qualquer x barra oferecido pelo mestre, nós vamos encontrar um y1 e um y2 de x barra que forma esse par aqui, ó, essa tupla, viável para o RP. Por quê? Os dois subproblemas, para o cenário 1 e para o cenário 2, produziram soluções que estão aqui, ó, escritas novamente, que são viáveis para o RP. Então, esse vetorzinho aqui, ó, é uma solução viável para o RP. Se ele é viável, ele nos fornece um limite superior. É possível que a gente atualize o limite superior, o melhor limite superior disponível? Bom, vamos fazer essa continha. Fazendo a continha, a parcela de primeiro estágio, a parcela do custo relativa ao primeiro estágio, relativa a ele, e as duas parcelas relativas à decisão ótima de segundo estágio associada a essa de primeiro. Então, fazendo essa soma aqui, ó, isto é maior do que menos 410, então nós não atualizamos o nosso limite superior até o momento. Porém, nessa iteração, nós conseguimos melhorar o limite inferior, como eu havia mencionado. Então, a gente sabe agora que o nosso RP está nesse intervalo aqui, ó. Então, com esse segundo corte de otimalidade agregado que nós acabamos de gerar, né? Está ele aqui o segundo, nós reotimizamos um novo mestre de Benders relaxado e obtemos uma nova solução tentativa de primeiro estágio, com um novo valor de θ e com um novo valor de z. Repara que esse valor de z, 1039 e alguma coisinha, ele é maior que o limite inferior que nós dispunhamos antes da resolução desse terceiro mestre de Benders. Então, nós conseguimos atualizar já o melhor limite inferior para essa quantidade aqui, ó. É ela que vai estar valendo a partir desse momento. Então, nós vamos proceder exatamente da forma como nós ilustramos, né, até o momento, e com essa terceira solução proposta pelo Benders relaxado, né, nós vamos resolver dois problemas de separação para o cenário 1 e para o cenário 2, geramos dois cortes desagregados, somamos esses cortes e verificamos que esse corte agregado aqui, ó, ele é violado pela solução, por essa solução aqui, ó, né? Basta fazer essa continha aqui, substituir aqui, ó, 115,2 vezes 66,828 mais 96 vezes 53,172 mais essa quantidade de θ aqui, ó, menos 15.697,994, que isso daqui é menor que menos 2.104. Então, esse corte violado, ele é trazido para cá, para a formulação de uma nova versão de um mestre relaxado de Benders, que é reotimizado e nos propõe, então, uma outra solução. Eu estou abreviando nesse slide aqui, ó, a identificação de dois cortes de otimalidade, este e este. Este daqui, gerado por essa solução, que foi introduzido então no novo mestre, gerou uma nova solução e um corte de Benders adicional. Então aqui eu abreviei um pouco para acelerar um pouco a apresentação, mas o fato é que nós procedemos da mesma forma. E, da mesma forma, as soluções de primeiro estágio, tanto esta quanto esta, resultaram em subproblemas de Benders viáveis. Então, nós podemos utilizar essas duas soluções de primeiro estágio para
tentar atualizar o limite superior válido para o valor de RP. Então aqui este corte foi introduzido no novo BEST relaxado. Pelas minhas contas, esse aqui é o quarto mestre de Bendas relaxado, que produziu então essa solução aqui que nós vamos gerar esse corte. Então, resolvendo esse mestre agora, considerando todos esses 4 cortes gerados até o momento, né? Na verdade, esse é o quinto mestre de Bendas relaxado que nós resolvemos, né? Essa é a quinta iteração. Nós obtemos então essa solução de primeiro estágio, com esse correspondente valor de θ, essa atribuição para θ, e o valor da função objetivo relativo a essa soma aqui, né? O C transposto x barra mais o θ, sendo essa quantidade aqui. Então, aqui a gente já vê que a gente pode atualizar o limite inferior, ou tentar atualizar o limite inferior com essa quantidade, né? Com esse valor ótimo do BEST relaxado. É uma relaxação para o RP. Então, vamos seguir mais uma vez, agora, identificando o corte de otimalidade associado a essa solução de primeiro estágio. Por que eu vou voltar a fazer esse cálculo do corte? Porque essa é a solução viável para o mestre relaxado, que resolve também o problema de Benders original, o problema mestre original, antes de relaxarmos todos os cortes de Benders. Então, com essa solução de primeiro estágio, nós formulamos novamente as duas variações, né? O PSP de 1, que está aqui indicado, que nos produz uma solução de segundo estágio relativa a esse cenário, que é viável. Ele admitiu o ótimo finito mais uma vez, né? E o valor ótimo dessa função objetivo, W1, está aqui indicado menos 4.000. Qual o vetor de variáveis duais ótimas? Foi essa quantidade aqui, ó. Π1 é esse vetor. Da mesma forma, resolvemos PSP de 2 a partir desta escolha de primeiro estágio, que é a última solução fornecida pelo nosso mestre de Bendas relaxado mais recente. Obtemos uma outra solução de segundo estágio e um vetor, uma função objetivo deste problema e um vetor de variáveis duais associados ao dual deste problema. Muito bem, mais uma vez, ótimo infinito. Com esses dois vetores de variáveis duais, com o primeiro associado ao PSP1, nós obtemos esse corte de otimalidade desagregado. Com este vetor associado à solução de PSP2, obtemos o segundo corte desagregado e, finalmente, somando os dois, obtemos o corte agregado correspondente. Para esse corte desagregado, o que a gente verifica agora é que, substituindo o valor da decisão de primeiro estágio, qual é x1? 46,667, que está aqui, já estava aqui indicado, e x2, que é 36,25, 36,25. Essa soma aqui dá exatamente menos 520. O que isso está mostrando, né? Bom, o θ barra, menos 10,960, né? Então eu mencionei a substituição dos outros valores, mas não mencionei que θ barra está aqui. Então o que isso está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: o meu mestre de Bendas agora, relaxado, ele propôs um x barra e um θ barra. Esse x barra fornece uma solução y1 de x barra, y2 de x barra para primeiro e segundo cenários, que são viáveis,
E esse θ que ele produziu não mais subestima o valor da função recurso Q1 de x barra mais Q2 de x barra. O que isso significa? Significa que essa solução aqui, ó, formada por isso, é ótima. O meu mestre de Benders agora, relaxado, essa solução do meu mestre de Benders relaxado, essa solução ótima do Benders relaxado, não é uma solução ótima apenas para a versão relaxada do Benders, da reformulação de Benders. É uma solução ótima também para a reformulação de Benders completa. Embora essa aqui não contenha outros cortes de otimalidade, possivelmente, que existem nessa versão completa. Eles não são necessários. Eu mostrei pela resolução do problema de separação, pela resolução de PSP1 e PSP2, que eu não preciso nenhum corte de otimalidade adicional que está aqui, que não esteja representado aqui. Tudo o que eu preciso para obter essa solução aqui está representado aqui. O que está aqui e não está aqui não faz falta. Não faz falta em que sentido? Não faz falta porque o valor de θ está corretamente precificando o valor da função recurso. Essa aqui é a ideia. Então o que nós temos aqui? Nós temos que o valor da função objetivo do mestre, que é o z, igual a essa quantidade aqui, ó, que foi informado, esse é o valor ótimo do recurso. Isso aqui é o ERP. Se agora nós substituirmos o valor de de C transposto x barra mais P1 vezes Q2 P2 Q2 transposto Y2, que é 100, 150 vezes 46,667 mais 36,25 como segunda componente, mais 0,4 vezes Q1 barra, menos 24 menos 28, menos 24 menos 28, vezes esse vetor y barra. Quanto que é y barra? (300 e 100) mais essa quantidade 0,6 vezes o Q2, que é menos 28 menos 32, vezes o y2 barra, né? Que é também 300 100. Nós vamos obter exatamente essa quantidade aqui, ó. Ou seja, essa solução aqui é viável e fornece então um upper bound válido que é igual a essa quantidade aqui, ó. Porém, essa quantidade que veio do meu mestre relaxado, ela é um limite inferior para o RP. Então, o RP está ensanduichado entre duas coisas idênticas. Então, ele é igual a exatamente esse valor aqui. Então,
Essa é uma das graças do algoritmo de decomposição de bandas, o L-shaped, aqui no contexto de programação estocástica. Ele fornece limites inferiores e superiores para o seu problema. Quando essa diferença fica muito pequena entre o superior e o inferior, você pode eventualmente parar o algoritmo porque você está satisfeito com uma diferença muito pequena entre a cota, entre o limite dual e o limite primal para a sua solução. Você pega a solução que gerou o limite primal para você e decide sua vida com ela, né? Aqui nós estamos levando o algoritmo até a prova de otimalidade. A prova de otimalidade se dá quando esses dois limites, o inferior e o superior, se igualam. Para concluir esse exemplo, vale salientar que nós não necessitamos, nesse caso específico, de cortes de viabilidade. Isso por quê? Porque qualquer solução viável para o primeiro estágio é uma solução viável para o segundo estágio. Isso não é sempre que isso acontece. Na maioria dos casos, em muitos casos, nós vamos precisar alternar entre a inserção de cortes de otimalidade e cortes de viabilidade, né? No exemplo, nós seguimos a abordagem do livro de introduzir a versão agregada dos cortes de otimalidade. Normalmente, a gente obtém resultados melhores quando a gente introduz cortes desagregados, que foram os que nós deduzimos. Por quê? Porque você está informando melhor o mestre com cortes desagregados. Entretanto, em alguns casos muito específicos, né, pode ser que por instância de um problema, um corte agregado produza resultados melhores. Resultados melhores em que sentido? Menor tempo de computação. Mas o que normalmente se observa é que, usando cortes desagregados como os que eu deduzi analiticamente, o número de iterações, o número de mestres relaxados de bandas tende a diminuir. Cada iteração dessas fica um pouco mais cara, porque a gente introduz mais cortes, mas o número total de iterações tende a cair. Não existe receita que funcione bem sempre, né? Então não posso dizer aqui que essa é a estratégia que sempre funciona melhor para todos os casos, mas é bastante aceita a tese de que cortes desagregados reduzem o número de iterações. Um outro ponto importante que eu vou voltar a discutir em detalhes mais para frente é que quando você tem multiplicadores duais ótimos no problema de separação, você tem cortes alternativos, você tem multiplicidade de cortes para gerar. E pode haver diferença de qualidade desses cortes. Então essa é uma área importante de trabalho em métodos dessa classe, que é a identificação de cortes de boa qualidade associados a multiplicadores duais que são ótimos, mas distintos, que produzem, portanto, cortes diferentes. E por que esse nosso algoritmo de Benders converge? Ele converge porque a cada iteração do mestre de Benders eu gero uma solução de primeiro estágio, um θ, que ou nós provamos que essa solução é ótima, ou nós introduzimos um corte de otimalidade ou de viabilidade no novo mestre relaxado. Então, a cada mestre relaxado que eu introduzo, que eu resolvo, eu estou considerando um novo corte de Benders, seja de otimalidade ou de viabilidade. Como o número de cortes de Benders ele é finito, nós temos um número de cortes de viabilidade, que é R, e o número de cortes de otimalidade, que também é finito, e nós sempre aumentamos o mestre relaxado com a introdução de pelo menos um corte, então em algum momento eu tenho que ter considerado nesse último mestre relaxado de Benders todos os cortes possíveis. Então, embora isso possa demorar muito tempo, é um algoritmo de convergência finita. Claro que esses mestres relaxados vão ficar muito caros de serem resolvidos a otimalidade, mas ele apresenta a convergência finita, né? Por quê? Porque ele sempre introduz um corte novo no mestre relaxado, ou a solução que o mestre relaxado te deu é uma solução que você prova ser ótima por não violar nenhum corte de otimalidade ou de viabilidade.